Semana para todos. Vou ter que falar sobre esses assuntos, né? Porque é um evento catastrófico, a morte do Silvio Santos, assim como é o início de um golpe. E o Alexandre de Moraes agora está sendo pressionado pela possibilidade de fechamento do X. E sim, o Elon Musk já mandou anunciar o fim da plataforma no Brasil. Algumas pessoas explicaram aqui de uma forma bem interessante, né? Que não é necessariamente o fim da plataforma. Deixa eu pedir para vocês deixarem o boa tarde e gostaria de pedir para que vocês também compartilhem e deixem o like. E o André Tonon falou: fim do X, fechou o escritório só. Sim, o detalhe é que para uma plataforma como o X funcionar no Brasil, ela precisa ter o escritório. Fora isso, a Justiça Brasileira vai mandar bloquear, né? Esse é o ponto. O X ele está em débito com a Justiça Brasileira. O Elon Musk está desafiando a Justiça Brasileira. E como o Elon Musk não está disposto a fazer a coisa certa, não tem outra alternativa a não ser bloquear a plataforma. Então, quando eu trago para vocês aqui que a plataforma vai sair do ar, é porque a menos que o Alexandre de Moraes e o STF aceitem ser derrotados pelo Elon Musk, a única possibilidade é tirar a plataforma do ar. Não tem muita possibilidade alternativa, não. Então, sim, o X está saindo do Brasil. Vamos partir pelo pressuposto de que o Elon Musk vai continuar mantendo os perfis que deveriam ter sido bloqueados. O X vai sair do Brasil e nessa toada vai ser bloqueado no Brasil. Então tá aí um grande esquema de golpe armado contra o Alexandre de Moraes e o STF, porque eles já estão dizendo que não dá para ficar no Brasil por causa da censura brasileira, a censura do STF. Então, deixa eu trazer aqui para vocês, né? A notícia tá aqui, ó. Após novas multas de Moraes, X encerra a operação no Brasil. Mais usuários seguirão com as contas ativas. Eu queria dizer para vocês que vou falar sobre o caso Silvio Santos também, tá? Porque eu tô vendo todo mundo para bombar nas redes. É claro, nessa hora, para bombar, é preciso falar o que todo mundo tá falando. Todo mundo falando bem do Silvio Santos. Eu queria trazer o outro lado que ninguém tem coragem de trazer. Mas vamos nessa. O X, ele anunciou o fim das atividades no Brasil e a finalidade desse anúncio é colocar o STF contra a parede. Porque é mais ou menos assim, olha só qual que é o anúncio. O X encerra operações no Brasil, mais usuários seguirão com contas ativas. Então, de uma forma simples, o X encerrou as atividades no Brasil e os usuários vão continuar utilizando até o STF mandar bloquear. Então a ideia é criar um estresse contra o STF, a ideia é criar um estresse contra o Alexandre de Moraes. A ideia é dar voz aos movimentos de rua que agora estão sendo articulados pelo Silas Malafaia, pelo Bolsonaro, para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. A manifestação da plataforma foi nesse sentido. Deixa eu ver se já está aqui a manifestação da plataforma para eu trazer para vocês. E aqui tem alguns comentários. O X foi patético e está forçando para que o STF o bloqueie. Avalia SECOM após Musk anunciar a retirada de escritório do Brasil. Olha, gente, é claro que a intenção é, sem dúvidas, colocar o STF contra a parede e falar bloqueie agora, né? Porque eles já disseram que existe aí, né, uma tentativa de chantagem, de censura. Deixa eu trazer para vocês aqui a manifestação publicada pelo X. Tá muito estranha, muito mal escrita, mas deixa eu ver se eu acho. Acha para mim, Alana, a manifestação tá no 247, mas é porque já sumiu aqui entre as notícias. O que acontece agora, tá, gente? A plataforma, quando ela anuncia que vai sair do Brasil, como o X que está anunciando que vai sair do Brasil, ela pretende o engajamento de todos os usuários contra o STF brasileiro. E olha que coisa bem semelhante a 2016. Né? 2014, a gente começou a ter ali os AECistas se unindo, 2015, 2016, todos os movimentos para derrubar o governo. Os movimentos lá atrás, eles começaram com uma justificativa de que seria uma luta pelos 20 centavos. Hoje nós temos esse movimento nascendo aí com o Elon Musk, que vai ser alicerçado na ideia de liberdade de expressão,
não censura, o Alexandre de Moraes, ditador que está censurando. Então, a plataforma vai ter que ser bloqueada pelo STF sob pena do STF mostrar fragilidade. Então, no momento que a plataforma for bloqueada pelo STF, as pessoas que estiverem do lado do Elon Musk vão começar a fazer o trabalho de base, o trabalho, não de base, mas o trabalho de topo, que é aquele trabalho de articular o gado. São pessoas influentes, são pessoas importantes que vão dar sequência naquilo que o Silas Malafaia já começou, articular o gado para que o gado se coloque nas ruas para fazer manifestações contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Qual que é o primeiro resultado dessas manifestações? É a queda do Alexandre de Moraes? Praticamente impossível imaginar a queda de um ministro do STF aqui no Brasil. O resultado, dos primeiros movimentos no sentido de tentar esse golpe, eles vão produzir problema econômico. Então nós já temos aí uma estratégia do Elon Musk para piorar a economia do Brasil. Imagina, todos aqueles investidores que poderiam investir no Brasil, eles observam que o Brasil agora vai começar tudo de novo. A ideia é, só para vocês terem uma ideia, a Ford, que fechou aqui no Brasil durante o período Bolsonaro, ela anunciou a reabertura, o reinício das suas atividades assim que o Bolsonaro foi indiciado. Então vocês conseguem perceber que a existência de um governo no Brasil voltado a vender tudo para os Estados Unidos e deixar o povo brasileiro na miséria leva investimentos embora. Nós estamos tendo melhoria da atividade econômica no Brasil, crescimento das indústrias, e o Brasil fechou negócios com a China, especialmente com a BYD, que é concorrente direta do Elon Musk no negócio dele na Tesla. E agora o Elon Musk começa a investir na oposição brasileira no sentido de desequilibrar o desenvolvimento econômico do Brasil. E no Brasil a gente não tem a previsão, como na China, de leis que protejam o Brasil de ameaças como o Elon Musk, como a plataforma X. Mas tem um detalhe, claro, se a plataforma continuar mantendo essas contas, como as contas que o STF exigiu a suspensão, se a plataforma continuar mantendo essas contas no ar, a tendência natural é que o STF bloqueie. Vai ser uma guerra da gente não saber realmente o que vai acontecer. O que pode acontecer depois do bloqueio da plataforma? Será que nós teremos um grande movimento aí contra a soberania nacional, contra o Alexandre de Moraes, ou será que a gente vai ter simplesmente a migração para outras plataformas? Em falando em outras plataformas, eu trouxe aqui a ideia de algumas plataformas, fiquei sabendo, hoje eu fui tentar lá mexer naquela plataforma Ku, que foi a primeira que surgiu depois do Elon Musk comprar o Twitter, e eu vi que aquilo ali já deu errado, já saiu do ar. Eu até falei que virou muita brincadeira por causa do nome, o Felipe Neto trouxe numa forma de brincadeira também. E aqui eu queria dizer para vocês que tem aqui a Blue Sky, que é uma plataforma, que é uma alternativa, digamos assim. E essa Blue Sky a gente não sabe se ela vai ter servidor que vai aguentar tudo. A outra plataforma seria o Threads, que é do grupo Meta e tem condições tecnológicas, claro, de segurar o influxo de contas que a gente teria e as publicações se migrassem imediatamente para o Threads conseguiria segurar. Claro que eu acho que a gente tem que ter plataformas nossas. Não é hora da gente olhar para o Threads e falar que porque é robusta vale a pena a gente ter essa plataforma. Mas aqui entre nós, gente? O Brasil não vai fazer suas próprias plataformas. É uma coisa que já poderia ter feito. Claro que seria interessante se a gente tivesse o governo federal lutando para fazer as plataformas brasileiras, mas parece que não é isso que vai acontecer, não. Então, a saída, o bloqueio, vamos pensar assim, porque o Elon Musk não vai desligar a plataforma dele no Brasil. O que vai acontecer ele está pressionando para a plataforma ser bloqueada. O bloqueio da plataforma aqui no Brasil, nessa circunstância de, olha, Elon Musk fala, eu não vou bloquear as contas que o Poder Judiciário mandou bloquear. E aí o Poder Judiciário fala, você não vai bloquear, está descumprindo ordem judicial, vai sair do ar. Nessas circunstâncias, a gente vai ter sim manifestações contra o Poder Judiciário brasileiro. São manifestações até bem significantes, porque o tanto de usuários que a gente tem nessas plataformas, eles não vão conseguir fazer uma manifestação gigantesca. A plataforma X, a plataforma substituta aí do Twitter, a continuidade do Twitter, desculpa, não é uma plataforma que tem a base da população. A maioria do povo nem conhece, o pessoal está falando vai embora, vá com Deus. Mas ele vai conseguir pessoas que possam mobilizar as pessoas da base. Essa mobilização pode causar, sim,
depois do bloqueio, pode causar, sim, uma bagunça aqui no Brasil. Possibilidade de tirar o Alexandre de Moraes ou o STF é mínima, gente. Hoje o Brasil já sabe jogar com terroristas, principalmente os terroristas digitais. O Brasil já tem inteligência para lidar com isso. O problema todo é a questão econômica. Na hora que existe aquela dúvida se nós teremos golpes, porque para quem assistiu os movimentos de rua no Brasil em 2015, 2016, e no final das contas viu esses movimentos destruindo empresas, acabando com o investimento e até tirando uma presidenta, as pessoas pensam, né? Será que vale a pena confiar nesse Brasil que está fazendo esses movimentos de rua novamente? Será que o governo vai cair? Então existe essa possibilidade, sim, da coisa desandar para a economia. Mas claro, vamos torcer para que o Brasil tenha uma capacidade de gestão de crise para lidar com essa situação. E uma capacidade de gestão de crise ideal nem seria no nível de repressão, seria no nível de anular completamente os movimentos deles, né? Colocar outra coisa em pauta e assim por diante. Fala comigo, Alana. Te mandei os links lá dessa reportagem. Tá. Deixa eu pegar os links que a Alana mandou para mim e agradecer as pessoas que estão participando. Léo Estopa é fera nas análises políticas, econômicas e social. Parabéns pelo sucesso, Léo. Te acompanho desde o início do 247. Com Léo Atucci, vocês são grandes profissionais. Muito obrigado, Valdemir Araújo. Deixa eu pegar aqui as matérias que a Alana mandou aqui para mim. Te mandei duas porque eu não tenho certeza qual que se referir. Então tá aqui. Foi patético, essa eu tenho. Após novas multas, X opera... Não, é um que tem a manifestação do X, né? Qual que foi o texto que eles colocaram para justificar? Ele retirar os satélites do Brasil, Starlink. Antônia Pinheiro, não, ele não vai retirar os satélites do Brasil, até porque qualquer coisa que ele fizer vai retirar a credibilidade dele. Então agora ele está esperando, ele está movimentando, está cutucando para o Brasil bloquear o X. É assim, ordem judicial para tirar as contas lá do... Marcos Duval e assim por diante. O Brasil deu a ordem, o Elon Musk descumpriu. Ele não precisa desligar a plataforma aqui no Brasil. Mais estratégico ele deixar a plataforma ligada, tirar as atividades do Brasil para não ter como cobrar as multas e não ter como prender as pessoas que estão no Brasil, segundo a justificativa dele. E no meio dessa confusão, né, tudo dando errado aí para o governo brasileiro, ele seria aclamado de volta para voltar com a sua plataforma. Agora, se ele tivesse essa iniciativa, se ele desligasse a plataforma, ele perderia a credibilidade, porque ele seria o chantagista infantil. Ele está fazendo uma chantagem com o Poder Judiciário? Tá, é uma clara chantagem. Mas ele não está sendo chantagista infantil. Olha só a manifestação deles, que é uma manifestação inteligente no sentido de dizer que eles estão fazendo isso porque o Xandão seria a malignitude. Deixa eu colocar para vocês aqui. Só um segundo. Leia comunicado do X ao anunciar o fechamento no Brasil. Então, vejam como que é estratégica a comunicação deles no sentido de colocar a culpa toda no Alexandre de Moraes e no Brasil. Tá aqui. Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumpríssemos as ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio do conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. É bonito como eles falam, né, que são sempre os outros que estão desrespeitando a lei, a democracia, a liberdade de expressão. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas atividades, operações no Brasil, com efeito imediato. O Serviço X continuará disponível para a população do Brasil. Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. Então olha que coisa estratégica, né? O X está falando mais ou menos assim: se for para a gente ficar no Brasil, vocês têm que tirar o Alexandre de Moraes. Só que a plataforma continua funcionando. A presença da plataforma no Brasil só tinha a finalidade, né, para a maioria dos usuários, a presença dessa plataforma no Brasil tinha a finalidade de
estabeleceu o que a lei brasileira diz, né, de ter a plataforma, ter uma unidade aqui no Brasil para exatamente isso, receber as citações, intimações, responder pela plataforma. Mas aí quando ele tira a plataforma do Brasil, né, tira a representação da plataforma do Brasil, ele está basicamente falando com o STF. Agora vocês vão decidir se vocês vão me desafiar e vão tirar a plataforma do Brasil porque agora vocês precisam bloquear, ou se vocês vão colocar a plataforma de volta, senão eu vou derrubar o Xandão. Então a mensagem dele está sendo essa mensagem, bem estratégica, tá, gente? Não é uma coisa boba, não. Só tem um detalhe que o Elon Musk talvez não tenha percebido. O público do X não é o público do Facebook. O público do X é formado por pessoas que estão ali para tentarem crescer o seu alcance, tentarem mostrar que são intelectuais e assim por diante. O público não é muito influenciável. Quem está no X já tem uma visão de mundo. Então, todas as vezes que a gente tem um movimento nesse sentido, inclusive lá no início, quando a gente teve o primeiro movimento, que o X começou a atacar a soberania nacional, o que aconteceu foi a esquerda foi para outras plataformas e ficou em outras plataformas ali algumas horas, enquanto a direita continuou fazendo aquilo que eles já fazem, que é atacar o Alexandre de Moraes e atacar a soberania nacional e o presidente Lula. Então, de uma forma muito simples, tá? O que vai acontecer com esses influenciadores da plataforma? Os influenciadores grandes, as pessoas famosas, vamos pensar os artistas. Olha, esse pessoal tem tanta coisa para fazer que eles não vão perder tempo de ficar brigando porque o X está sem atividade no Brasil e agora o X saiu do ar por causa do STF. Vamos pensar o seguinte, né? Aquela pessoa... É bom falar do Felipe Neto, que exatamente o Felipe Neto, ele está na plataforma, ele está no X, tentou promover a outra plataforma e deu errado. O Felipe Neto, vamos pensar que agora a plataforma X saia do ar. Pronto, ele é conhecido. Ele vai para outra plataforma e continua tweetando em outra plataforma, como por exemplo o Threads. Ou então ele simplesmente vai fazer outra coisa, porque se tem uma coisa que não vai faltar para ele é o que fazer. Agora, quem vai ficar magoado realmente com isso é aquele público ali que estava na esperança de virar Felipe Neto. Então, os grandes influencers, eles não vão perder tempo de apoiar o Elon Musk, a não ser que sejam influencers que vão lucrar com isso. O camarada vai apoiar o Elon Musk porque a plataforma vai, né, aumentar o alcance dele, ele vai ficar famosinho. Então a gente pode dividir os usuários ali do Twitter como os milionários, a classe média e os pobres. Os milionários são aqueles que já têm fama em todas as plataformas e não precisam da plataforma X. Né? Os caras já são conhecidos em todas as redes e sair do X, bomba em outra rede. Os artistas, por exemplo. Agora, a classe média da plataforma são os novos, né, subcelebridades, que são pessoas que estão na plataforma ali batalhando, só tem aquela plataforma e conseguiram algumas dezenas de milhares de seguidores e com isso acham que, olha, essa plataforma é tudo que eu tenho, eu preciso lutar por ela com unhas e dentes. Aí tem um detalhe básico. O cara que é de esquerda, se ele tentar lutar contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, ele vai perder seguidores, ele não vai crescer. Então, de cara, intuitivamente não é interessante para o influencer de esquerda entrar na vibe de apoiar o Elon Musk. Quem vai apoiar o Elon Musk? É o influencer de direita, que era o cara que já xingava o Alexandre de Moraes, o cara que já fazia propaganda para o Bolsonaro e já xingava o presidente Lula. Então, qual que é o resultado dessa chantagem do Elon Musk na prática? Tudo continua como está. Só que a plataforma dele vai sair do ar. Se STF não ficar com medo do Elon Musk, a plataforma dele vai sair do ar. Mas é preciso olhar o que está acontecendo em conjunto com outros movimentos, gente. A gente tem, hoje, o movimento da plataforma X, que está no sentido aí de apontar, o movimento deles não é no sentido de não pagar a multa. Claro que não, o Elon Musk não precisa disso. O movimento deles também não é no sentido de acabar com a plataforma no Brasil. Eles deixaram a plataforma no ar. Eles querem que o STF bloqueie para aumentar ainda mais o apelo a ideia de que o STF é ditador e falar ao redor do mundo que o STF é contra a liberdade de expressão. A intenção é essa, criar esse estresse em cima do STF, multiplicar os movimentos de rua para avacalhar a economia brasileira.
Porque ele sabe que é praticamente impossível que essa bobagem aí do impeachment contra o Alexandre de Moraes produza um impeachment contra o Alexandre de Moraes. Mas o clamor público nesse sentido vai amedrontar investidores. Então o cara está querendo ferrar a nossa economia, porque com a economia ferrada fica muito mais fácil comprar o que a gente tem no Brasil. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando e pergunta para o pessoal, para mim, numa enquete, para a gente saber se eles assistem aos programas durante a semana, porque deve ter gente aqui no final de semana, inclusive a Lana me ensinou isso há uns 4 anos atrás, faça só programa no final de semana, porque tem gente que não pode assistir durante a semana. Então vamos saber quantas pessoas que estão aqui hoje que assistem durante a semana. Chegou o Pix. Deixa eu agradecer quem mandou Pix. Hoje eu até esqueci do Pix, né? Como se no sábado a gente não precisasse do Pix. Deixa eu agradecer quem mandou Pix. E quem puder ajudar, a gente está aqui 31-99769-2494. Já vou falar sobre o cara, né, o caso do Silvio Santos também, da romantização do Silvio Santos após a morte. Mas deixa eu agradecer o Cassiano San. Não falha, garoto herdeiro, mimado, narcisista, como nunca bateu uma enxada, será sempre babaca possessista. Careca irá ensiná-lo a ser homem. Abraços. Muito obrigado, Cassiano Sam. E o que a gente espera é isso mesmo, tá? Que o STF não recue, que o STF demonstre que não tem essa de desafiar com estratégia de comunicação e chantagem a soberania nacional. Muito obrigado também, Gil Dantas, que mandou aqui um super sticker. E olha, pessoal, por favor, né, eu gostaria de pedir para vocês que deixem o like, deixem aí um vai com Deus, X, né, mais ou menos assim, vai com Deus X, né, para levantar o algoritmo, ou então Sapeca Xandão também, que ficou bem famoso. Deixa eu trazer aqui as pessoas que ajudaram com o Pix. Eu queria corrigir uma coisa sobre a questão do Silvio Santos, que eu falei do Silvio Santos vídeo cacetada, mas o nome da mesma coisa no Silvio Santos era... o Pedro mandou para mim aqui, gente, era Câmera Escondida. Muito obrigado, Margarida, Oliver, Cíntia, Tarcísio, Léa e muito mesmo Sebastião. Muito obrigado mesmo, Sebastião. Muito obrigado, Maria e Cleci, que são as pessoas que mandaram Pix aqui. Você assiste aos programas durante a semana? Geralmente só giro de notícias, só análise das 10, assisto ambos sempre que posso ou raramente assisto. Pra gente saber o que a gente pode colocar no final de semana, fazer programas aqui também nos finais de semana, a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo. Então, gente, olha, o pessoal que está chegando agora, eu estava falando sobre a questão do X, até agora eu estava falando sobre a questão do X, mas eu vou falar hoje também sobre a questão do Silvio Santos. Então eu volto daqui a pouquinho para falar sobre a questão do X. Vou falar um pouquinho sobre a questão do Silvio Santos. Nós temos a tendência no Brasil, e claro, quem vai contra essa tendência que é uma correnteza, claro que sofre muito, é o meu caso, mas eu não estou disposto a dourar a pílula. Vou falar com vocês sobre o Silvio Santos, coisas que o Lula jamais poderia falar. Já vou começar dizendo que... E podem me xingar, tá, gente? Porque Silvio Santos é um camarada amado. Quando eu falava do Silvio Santos, eu sempre falava que, por causa do programa Silvio Santos, eu aprendi que a comunicação deve ser adequada ao público. A comunicação não é um exercício de ego que você utiliza para mostrar que você é o superior. Nossa, eu falo difícil porque eu sou superior. Muita gente que tenta isso dá errado. A comunicação é a arte de adequar sua comunicação ao público que está ouvindo. E isso eu aprendi com o Silvio Santos. Eu sempre dou exemplo do momento em que eu percebi, falei, cara, né, a técnica dele é muito poderosa. Quando o Silvio Santos estava apresentando uma câmera escondida e era uma trollagem com um cara que tinha o sonho de ter um BMW, foi comprar e lá o carro estava cheio de problemas e o Silvio Santos não falou BMW, ele falou BMW. Eu pensei, gente, como que o Silvio Santos não sabe o que significa a letra W? Ele sabia, só que o público dele talvez não sabia. Então ele teve a manha de adequar ali. Então, o que eu digo para vocês agora é que o Silvio Santos na comunicação, ele é um gênio, sem dúvidas, grande empresário, mas não dá para olhar para o Silvio Santos e imaginar que ele foi o menino Deus que eles estão dizendo aí. Então eu vou começar a trazer aqui alguns pontos a respeito do Silvio Santos para todo mundo refletir. Antes, deixa eu agradecer Cassiano San. Léo, nunca tive rede social e quando percebi a sacanagem da Globo, cancelei minha assinatura da Globo. E fiquei muito feliz quando você, 247, DCM e etc. Muito obrigado. Ele colocou um fora X,
né, que eu acho que a gente tem que ter a nossa rede social. Léo, nunca tive rede social, né? A mesma mensagem que duplicou aqui. Muito obrigado, Cassiano San. Então vamos lá, gente. Olha, podem me xingar sobre a questão aí do Silvio Santos, que eu sei que muitas pessoas vão ficar magoadas com o que eu vou falar. Mas isso não tira a realidade do Silvio Santos ter sido um grande empresário. Mas vamos ver o lado egoísta do Silvio Santos e parar de acreditar que ele fazia programa ali para fazer o bem para as pessoas. Então você assiste aos programas durante a semana, essa enquete, vou fechar a enquete para entrar no caso Silvio Santos e está aqui. Assisto ambos sempre que posso, 76%. E 10% só assiste o Giro de Notícias e 10% só os das 10 da noite. E raramente assisto 2%. Então, né, dá para ver que as pessoas têm costume de assistir o programa da semana, então não preciso revisar tudo que aconteceu na semana, não. É basicamente falar sobre as bombas do final de semana, que é, né, o Elon Musk anunciando o fim da representação da plataforma no Brasil e o caso do Silvio Santos. Agora vamos lá, né? O Lula não pode nem pensar em falar o que eu estou falando, gente. O Lula sabe de tudo isso? Sabe, mas ele não pode nem pensar em falar, porque Silvio Santos ele se tornou um mago, né, da felicidade aqui no Brasil. As pessoas só não entenderam que para o Silvio Santos proporcionar a felicidade de alguns, ele teve que proporcionar o empobrecimento de muitos. Claro, eu vou começar falando sobre aquilo que fez o Silvio Santos ficar muito rico, que é uma coisa muito semelhante ao que combatemos hoje, né? Um jogo do tigrinho que aconteceu aí na sociedade brasileira, o carnê do baú. Vamos imaginar que, não tenho números exatos, mas vamos imaginar que o carnê do baú tivesse ali, num determinado momento, 10 milhões de brasileiros colocando dinheiro no carnê do baú. Quantos brasileiros que ganhavam prêmios? Claro, ele levava pessoas ali no programa Silvio Santos e demonstrava a felicidade daquelas pessoas quando ganhavam os prêmios. Afinal de contas, o nome do programa era Baú da Felicidade. Agora, já pararam para pensar na infelicidade daqueles que morreram pagando o carnê do baú e não ganharam nada? Sim, o Silvio Santos ele foi pioneiro no esquema de tomar parte do dinheiro das famílias brasileiras. Quem está achando que o Edir Macedo criou isso do nada? Não, foi não. O Silvio Santos já estava fazendo isso há muito tempo. Só que no lugar dele se colocar ali como representante de Deus, ele oferecia para as pessoas o sonho, que era o sonho da casa própria, o sonho de ganhar prêmios, o sonho de participar do programa Silvio Santos e aparecer na televisão. O grande problema esse modelo, que inclusive ele passou depois para o Gugu, e o Gugu soube aplicar muito bem, e hoje nós temos vários apresentadores que aplicam essa coisa de vender os sonhos e apresentar ali na televisão um ou outro que foi contemplado por esse esquema de sonhos, é que as pessoas que participam desse jogo são pessoas pobres. Isso é importante dizer. Quem participa dessa jogada como carnê do baú, sonho da casa própria, né, a porta da esperança, quem participa dessas coisas são pessoas que às vezes têm dificuldade na vida por causa daquele pequeno valor que eles estão pagando ali, né, do carnê do baú. Então imaginem milhões de brasileiros dando dinheiro no carnê do baú e esses milhões não vão ganhar nada durante a vida. E o Silvio Santos apresenta ali um ou outro, né? Depois o Gugu, reforma de casa, toda essa coisa, que hoje o Luciano Huck faz também. Todo esse esquemão, que é um esquema semelhante ao esquema de loteria, claro, é igualzinho os jogos de azar, igualzinho o jogo do tigrinho, que está tão comentado aí, todo esse esquema que fez o Silvio Santos ficar rico. A gente tem as pessoas, né? A direita já está me xingando assim, a direita está me xingando desesperadamente. Porque a direita defende o Silvio Santos com unhas e dentes agora, que ele morreu e tal. É uma coisa básica, né? A direita vai defender o Silvio Santos. Ele se tornou rico dessa forma, mas é bom lembrar que depois de rico ele ainda defendeu a ditadura. Ele defendeu a reforma trabalhista. Defendeu a reforma previdenciária. Então, tudo que aconteceu nos últimos anos contra o trabalhador brasileiro, contra o povo brasileiro, contou com o apoio do Silvio Santos. Lula não pode falar isso, por isso que ele não fala. É aquela coisa, né? O Lula não é o Milei que vai falar mal do Maradona. Não é o público do Lula. Então esse Silvio Santos, que muita gente hoje, né, que todas as emissoras estão passando como um cara, um anjinho, gênio da comunicação, um cara muito bom, ele nunca deu nada para ninguém não, gente. Ele levava pessoas ao programa dele e remunerava essas pessoas com a publicidade dele. Tudo aquilo que o Silvio Santos estava entregando para as pessoas naquele momento era um investimento num filme que ia atrair dinheiro.
Quando o cara vai gravar, imagina quanto custa para gravar um comercial de televisão, que tem que pôr câmera, luz, câmera e ação e atores ali. Mesma coisa, o que o Silvio Santos fazia era o programa Silvio Santos, no qual ele investia, às vezes, assim, um percentual insignificante da renda do carnê do baú em uma ou duas pessoas ali que teriam sido sorteadas e, com isso, essas pessoas seriam contempladas ali com prêmio. E aí teve o Silvio Santos que criou depois a Telecena. Gente, qual que é a diferença da Telecena para os jogos de azar? Você coloca todo o seu dinheiro naquilo se você quiser. Fica acompanhando desesperado ali para fazer menos ou mais pontos. Fica olhando a televisão o dia inteiro. Olha que esquema poderosíssimo de alienação. As pessoas ficam olhando na televisão, compra a Telecena, fica sonhando que vão ganhar naquilo, conhece uma pessoa que ganhou, aí passa na televisão a pessoa que ganhou toda feliz. Isso aí é jogo de azar. Jogo de azar por quê? Porque quem colocou o dinheiro na Telecena e não conseguiu ganhar, teve azar. É simples. E aí, vamos continuar sobre esse Silvio Santos que está sendo endeusado aqui. Eu não vou falar, claro, eu não vou falar sobre a carreira dele na televisão, não vou falar sobre quão genial ele era na comunicação. E é só quem é genial na comunicação que consegue essas proezas. O Pablo Marçal, que é uma versão nova de Silvio Santos, eu digo, a gente não tem que comparar o Silvio Santos a um herói, a gente tem que comparar o Silvio Santos ao Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que é uma espécie aí de Silvio Santos mais novo, ele conseguiu exatamente a mesma coisa, ganhar dinheiro através dos sonhos de muitas pessoas, que não é a casa própria, mas é ficar rico. É o mesmo esquema, gente. A Alana tá querendo falar, fala, Alana. Agradecer Pix, eu mandei 2 links para você. Eu pensei até que a Alana ia receber aqui o espírito de Lombardi. Fiz assim? Fala, Alana! Fala, Silvio! Deixa eu agradecer as pessoas que mandaram Pix aqui, pedir para vocês que mandem Pix, tá, gente? E compartilha aí, nós vamos falar sobre Silvio Santos, Elon Musk, vamos aprofundar nisso. E vocês vão ver que essa live de hoje vai ser legal, porque essa live de hoje é uma live de reação contra o sistema, reação contra a hipocrisia, porque na hora que o cara morre, todo mundo quer transformar ele num anjinho, ninguém tem coragem de falar o que precisa ser dito. E eu tô aqui para falar o que precisa ser dito. Várias famílias gastaram dinheiro a vida inteira com carnê do baú e as pessoas morreram sem receber nenhum prêmio do carnê do baú, não tiveram condição de ir nas lojas do baú para comprar os produtos, porque não é fácil assim. E o pessoal, não, coitado do Silvio Santos. Deixa eu agradecer aqui. Meri, muito obrigado, Ana, muito obrigado, João, muito obrigado também, Clóvis, Franklin, muito obrigado mesmo a Valéria, que mandou aqui também. Força, Estopa, você é muito bom nas análises de conjuntura. Obrigado. Então, Valéria, obrigado de coração por seu carinho. Isso ajuda aqui, vai ajudar com certeza a gente aqui no aperfeiçoamento dos trabalhos. E principalmente na produção de mais conteúdo. Quem puder ajudar com Pix, nesse sentido, está aqui 31997692494. E deixa eu agradecer o Cassiano San. Infelizmente, pessoas como ele que saíram do nada e se perdem ao longo da vida, teve méritos por sua história, mas o caráter é o que fica. Hipócrita. Queria desmentir aqui essa situação de que o Silvio Santos saiu do nada, Cassiano. As pessoas acreditam que o Silvio Santos saiu do nada, porque falar que saiu do nada é muito fácil. Nas Forças Armadas Brasileiras, sempre, até hoje, claro, mas sempre existiu aquele esquema de assim, se o cara é filho de pobre, ele vai ali para soldado, alguma coisa bem simplesinha. O Silvio Santos foi paraquedista, que normalmente eram atividades reservadas para filhos de grandes empresários. Então, provavelmente, o Silvio Santos era filho de um poderoso judeuzão que veio para o Brasil fazer negócio. Ah, mas ele foi camelô. Ele não foi camelô. Ele foi distribuidor de camelôs, que é diferente. É o cara que está lá em cima e vende para um monte de pessoas que fazem aquele trabalho ali. De venda na rua. Então, hoje ficar romantizando Silvio Santos veio do nada, é uma coisa que todo mundo vai fazer, porque é bonitinho, mas se tem um treco que eu tenho um pouco de nojo é da mentira que é bonitinha. E aí, vamos dar sequência aqui na prosa a respeito do Silvio Santos. Esse Silvio Santos, lembrando, que apoiou a ditadura militar, foi a favor da reforma da Previdência, esse mesmo Silvio Santos aí, sanguinário e mercenário, ele era controlador do Banco Pan-Americano. E aí eu vou falar o que o banco fez, acreditem ou não.
Quem quiser acreditar que o Silvio Santos sabia, pode acreditar. Quem quiser acreditar que o Silvio Santos não sabia de nada, tudo bem. Mas o Banco Pan-Americano, ele foi criando ali contabilmente demonstrações falsas. Então, o Banco Pan-Americano fez coisas do tipo, olha, manteve ali entre, né, as contas a receber pessoas que já tinham pago. Manteve ali, né, títulos de crédito que já tinham sido vendidos para outros bancos, duplicou algumas contas. Eu sei que no final das contas, o Banco Pan-Americano estava com um rombo de 4 bilhões de reais. E quando o banco estava com um rombo de 4 bilhões de reais, ele abriu seu capital para investimento de pessoas. Então, pessoas estavam comprando ações do banco do Silvio Santos sem saber que o banco estava com um rombo de 4 bilhões de reais. Olha que jogada, né? E aí a gente tem o costume de olhar para os donos da Americana e falar, pô, esses caras aí são do mal. Mas será que a gente vai ter coragem de falar a mesma coisa do Silvio Santos? Porque ele fez o mesmo. A diferença é que o nome foi vendido por BPG Pactual depois. Mas será que todas as pessoas receberam, por exemplo, as pessoas que compraram consórcio, será que todas essas pessoas foram contabilizadas? E Cassiano San fala, show, não sabia disso, militar, tá explicado. Sim, Silvio Santos era militar, foi paraquedista, tem toda essa história aí dentro da direita brasileira. O Silvio Santos, ele fazia de conta que gostava das pessoas pobres. Eu vou fazer um desafio para vocês aqui, né? Lógico, eu não sou daqueles que foca nesse assunto, mas vocês já repararam que o Silvio Santos, não em palavras, mas em atitudes, ele é talvez o cara mais racista da televisão brasileira? Observa o SBT sobre o controle do Silvio Santos e olha a oportunidade para pessoas não brancas. O preconceito do Silvio Santos não era um preconceito contra negros, não, era contra não branco. A gente observa isso no produto que ele comprava, as novelas da Televisa, a gente observa isso também em quem ele contratava para trabalhar ali com ele. Uma forma muito simples. Os negros começaram a ter espaço no Silvio Santos, né, os músicos, quando as gravadoras realmente colocaram eles lá em cima, eles explodiram. Mas eles explodiram por causa do Xuxa Show e não por causa do SBT. O SBT colocou porque o treco estava dando dinheiro demais e não dava para continuar fazendo de conta que eles não existiam. Então, esse é o Silvio Santos da vida real, né? O Silvio Santos empresário, o Silvio Santos egoísta, o Silvio Santos que, se você não conhecesse ele falando, você observasse só as atitudes dele, você teria talvez uma impressão completamente diferente, né? Como ele falava de uma forma muito delicada, aparecia ali dando, né, o presente do carnê do baú para uma ou duas pessoas das dezenas de milhões de pessoas que pagavam o carnê do baú. Existe essa ilusão aí né, de que o Silvio Santos seria essa pessoa fascinante. Mas eu não vou... Alguém tem que falar. Eu já até pensei em fazer um programa aqui. Alguém tem que falar, né? Boa noite, Estopa. Verdade. Trabalhei na loja do baú, onde os não sorteados retiravam em produtos somente na loja do baú. Porém, a panela de pressão, por exemplo, custava 3 vezes o valor das outras lojas. Essa aqui é a Maria Consuelo. Então, você coloca lá, né? Parece que tinha que tirar 50%. Aí você coloca 10 mil reais no carnê do baú. 10 mil vai virar 5 mil. Você vai resgatar nas lojas do baú. Esses 5 mil vão comprar produtos por 3 vezes o valor. Então aí foi para quê? R$ 1.700. Esquemão, né? Quem vai resgatar? Porque, olha, minha mãe já tinha comprado carnê do baú, mas não fazia sentido, por exemplo, ela pegar o carnê do baú que ela comprou e ir lá em Belo Horizonte só para comprar um produto. Não faz sentido isso. Joel, qual prefeito ou vereador negro Lula apoia? Boa pergunta, Joel. Boa pergunta. Eu acho que as pessoas... quem tiver aqui que for dessa pauta, porque eu não sou dessa... Gente, eu não sou contra a pauta, só não sou especializado nessa pauta. Quem for dessa pauta, se trouxer para mim as informações, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não vou aqui tentar falar, porque eu realmente não sei. Adriana Soares, nunca gostei de Silvio Santos. Joel, se não tem candidato negro no meu estado, não tem nenhum. Bom, eu vou dizer para vocês aqui que Joel trouxe essa provocação, mas como eu falo sem pensar, né, eu sapeco sem dó, o PT é muito... Não vou falar do Lula não, tá, gente? Mas o PT em si,
ele é muito racista, assim. A gente não vê muita oportunidade para negros. Só aquelas que são criadas para falar que é negro, né? Vou colocar essa pessoa aqui para falar que tem um negro aqui. Isso é normal. Mas, espontaneamente, criar mais oportunidades para os negros só nas universidades, nas cotas, mas quando é uma decisão direta do partido, infelizmente, a gente tem que concordar que não é assim, não. Agora vamos voltar aqui para o Elon Musk. A Lana mandou para mim aqui o que você quer que eu traga a mais do Elon Musk? O advogado dos credores do Twitter estão pedindo para bloquear as contas aqui no Brasil, saiu agora há pouco. Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer mais notícias aqui. Agora eu vou voltar para o caso Elon Musk, que acabou de sair notícia, tá, gente? Vamos lá. Agora aqui está no DCM. Deixa eu colocar aqui no finalzinho. E já colocar aqui para vocês. Só um tempo que acabou de sair. Para evitar calote, advogado pede bloqueio de contas bancárias de Elon Musk no Brasil. Então, olha, interessante. Parece que a tentativa de fuga do Elon Musk, ela poderia produzir também uma fuga aí do dinheiro e não pagar ninguém. Então, olha que interessante, né? O Elon Musk, né, claro, o Twitter paga aqui no Brasil. Ele nem precisa ter as atividades. Muita gente que recebe do Twitter, porque o Twitter agora está pagando, muita gente pode ficar com raiva, né, dessa situação e vai chamar o Xandão de ditador. Mas o Elon Musk pode descumprir a ordem judicial no Brasil, né? Mas quem pode? Só ele. Para evitar calote, advogado pede bloqueio de contas bancárias de Elon Musk no Brasil. Então, olha que interessante. Na manhã deste sábado, sob a licença de Elon Musk, a plataforma X, antigo Twitter, demitiu cerca de 40 funcionários no Brasil, encerrando uma presença que datava de 2012. A decisão marca o fim das operações da empresa no país após uma década de atuação. Musk atribuiu a responsabilidade pelo fechamento das atividades ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em um comunicado oficial, o empresário alegou que o encerramento das operações foi uma consequência das ações do ministro Moraes que, segundo ele, teria ameaçado o representante legal do X no Brasil. No comunicado, a plataforma acusou Moraes de promover censura e publicou detalhes da ordem recebida. Então está aqui mais uma novidade aqui a respeito da questão da plataforma X. Nós temos agora o pedido de bloqueio do dinheiro da plataforma aqui no Brasil, porque a plataforma tem que pagar pessoas aqui no Brasil. E vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui então, né, a recapitulação do que está acontecendo sobre a plataforma X, não é o Silvio Santos, eu falei do Silvio Santos. E vamos começar aqui, né? Após as multas, para quem está chegando agora, após novas multas de Moraes, X encerra a operação no Brasil, mas usuários seguirão com contas ativas. Então, de uma forma muito simples, gente, o X recebeu a ordem para bloquear as contas de pessoas que cometeram crimes usando a plataforma. Pronto, Alexandre de Moraes é o cara que está investigando. Então não é o Alexandre de Moraes que fala, agora eu quero prejudicar o X, eu vou fazer isso. Não, as milícias digitais estão sendo investigadas pelo Alexandre de Moraes, ele é o juiz prevento da causa. Eu sei que ele é ministro, tá, gente, mas o termo é esse. Ele é o magistrado prevento, então por isso acabou a conversa. É ele que vai fazer qualquer procedimento relacionado a essas investigações. Então, pronto. Parece que foi até uma estratégia, né? Mas alguns perfis, como o do Marcos Duval, eles iniciaram aí um trabalho muito pesado de cometimento de crimes na plataforma e o Alexandre de Moraes fez aquilo que ele deveria fazer. Estabeleceu a suspensão das contas, tirar do ar a conta do Marcos Duval. O que o Elon Musk fez? Estrategicamente, ele não tirou e pronto. E aí está alegando aí o Elon Musk. Na sequência, o Moraes aumentou a multa de R$50 mil para 200, porque tentaram botar medo no Moraes. O Moraes foi e respondeu quadriplicando o valor da multa. E aí vem agora, no sábado, o X diz que vai encerrar as atividades no Brasil e para ter o que falar, despediu 40 pessoas e, né, gerou desemprego no Brasil e vai tirar, a plataforma agora está descontrolada. Claro, a intenção ele vai manter as contas que deveriam ter sido bloqueadas para obrigar o STF a forçar a retirada da plataforma do ar em todo o Brasil. Então, resumindo, a tendência natural é que se o STF não tiver medo do Elon Musk, o X vai sair do ar. Só que, lógico, o Elon Musk não seria infantil de ele mesmo tirar a plataforma do ar. Ele está forçando a barra
para o STF retirar a plataforma do ar, para colar o argumento dele de que aqui no Brasil o Alexandre de Moraes estaria sendo um ditador. E é exatamente o contrário do que está acontecendo, né? O Alexandre de Moraes está investido no poder de ministro do STF. O STF, como o próprio Elon Musk falou, o STF não está dando resposta aos recursos, resposta positiva aos recursos do X, porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos é uma coisa, aqui no Brasil é outra. Lá nos Estados Unidos a liberdade de expressão ela é controlada. Se não fizer nada contra os grandes empresários que controlam os Estados Unidos, está bom. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tem lei. O que é crime na vida real é crime na internet. Então, calúnia, injúria, difamação, essas pessoas estão cometendo vários crimes usando as plataformas. E o Marcos Duval, que teve aí a ordem de bloqueio da sua plataforma, aproveitou bastante para fazer isso, para forçar esse bloqueio. Agora, o Elon Musk espera mesmo que o Twitter, a plataforma X, agora desgovernada e tendente a sair do ar por ordem do STF, vai causar um caos dentro do Brasil. Olha, agora que a plataforma sair do ar, ela vai causar um caos, porque eu vou ter várias pessoas lutando pela volta da plataforma. Pode ser. Isso porque as pessoas que estão na plataforma X, elas não são aquelas pessoas que têm o perfil de irem para as ruas quebrar tudo. Quem está na plataforma... Aí eu dividi até para explicar, gente, que dentro da plataforma X tem o tuiteiro milionário, o tuiteiro classe média e o tuiteiro pobre. O tuiteiro pobre é aquele cara que está ali, né, acompanhando alguém ou até mesmo sonhando em se tornar um tuiteiro conhecido. O classe média é aquele que já tem dezenas de milhares de seguidores e acha que por isso ali ele tem que lutar com unhas e dentes pela plataforma. Mas... E o milionário? O milionário não está nem aí, porque ele tem tantas plataformas, ele está em tantos lugares, que a saída do ar da plataforma X não vai fazer diferença para ele. Essa classe média de tuiteiros e aqueles tuiteiros da base, os que forem de direita, os que já estavam criticando o Alexandre de Moraes e o STF, vão continuar criticando o Alexandre de Moraes. Para aqueles que são de esquerda, criticar o Alexandre de Moraes pode produzir o resultado oposto. Olha... O cara que é de esquerda, que está falando que o Xandão é bom e tal, agora porque o Twitter saiu do ar, o X saiu do ar, vai criticar o Alexandre de Moraes, perde a reputação, né? A tendência é essa. Então, o que é o resultado de tirar a plataforma do ar? Vai gerar esse caos? Não. Só retirar a plataforma do ar não vai gerar esse caos que o Elon Musk está esperando. Porque quem já estava fazendo caos, e só nas redes sociais, que é o gado digital ali do Bolsonaro, vai parar de fazer caos nessa rede social, vai ficar fazendo em outra, porque não vão ter coragem de ir pra rua para fazer nada. Depois que o Xandão tá lá, prendeu a galera do 8 de janeiro, as pessoas hoje estão pensando se vale realmente a pena ir pra rua fazer palhaçada. O detalhe é que a soma de argumentos contra a justiça brasileira ao redor do mundo pode promover o que o Elon Musk está tentando, que é uma impressão mundial de que aqui no Brasil a justiça é aquilo que eles falam a respeito da justiça da Venezuela e que existiria uma censura contra a direita aqui dentro do Brasil e tal, e tudo isso vai servindo para repercutir negativamente na economia brasileira. Então nós já temos vários movimentos agora tentando se aproveitar disso para prejudicar o Alexandre de Moraes e o STF. O Malafaia chamando movimentos, a direita toda chamando movimentos, abaixo-assinado pedindo impeachment, nada disso produz impeachment do Alexandre de Moraes, mas pode produzir sim queda na performance econômica, porque os investidores eles podem olhar para o Brasil pensando, olha, eu vou investir naquele país ali, né, que nesse momento tá com protestos e parece que vai repetir tudo aquilo que fez lá em 2015, 2016, não, eu vou tirar meu dinheiro dali. E aí a gente tem, se os investidores tiram dinheiro do Brasil, a gente tem queda no valor do real, aumento no valor do dólar, que é tudo que eles esperam produzir para prejudicar o governo Lula. Deixa eu trazer aqui então os comentários. Mas e o PT que tem que pescar negros na rua para serem candidatos, Léo? Não são os negros que deixam de escolher o PT? Olha, eu não sei, viu? Uma coisa que eu te digo é que o PT, lá no topo, a presidência da República, colocou lá, né, a Arielle Franco e tal, esqueci até o nome do ministro lá, enfim, esqueci o nome dele, colocou aquelas pessoas ali para preencher o espaço e falar, tem negro aqui. Eu não me convenço disso não, eu acho que
E as secretarias, né? Será que não tem gente competente para a AGU e assim? Eu acho que tá pouco. Não sou aquele camarada de achar que teria que estabelecer que tantos... Não é isso. É pensar, será que realmente não tem gente talentosa aqui de outra cor para ocupar esses cargos, que é só branco? Será que não teriam negros com o mesmo talento? Ou pardos, né? A gente vê lá muito branco, muito da tradição, né, da política ao longo dos tempos. Kombi Marrenta, Musk é um moleque muito rico. Tem muito dinheiro e poder que o dinheiro compra, mas o poder que o dinheiro compra é um poder capenga, não de fato e de direito. Bom, Kombi Marrenta. Leonardo Leon, Xandão enxadrista quer deixar a plataforma funcionando. Deixa o dinheiro no Brasil para pagar a multa também. E o Leonardo, ele quer deixar a plataforma porque ele quer exatamente que as pessoas utilizem a plataforma para fazer um golpe contra o Moraes. Bernadette Lopes, compare o carnê do baú com essa família 1 milhão. O apresentador, dia, domingos à tarde, está fazendo igual. Gente, todo mundo seguiu o modelo Silvio Santos, tá? Todo mundo seguiu, não é só o... Né, são todos, porque deu certo. Uma correção, Silvio Santos não foi militar. Ele apenas serviu obrigatoriamente o Exército Brasileiro na escola de paraquedismo. Obrigado. E o que eu quis dizer é que o destino das pessoas que serviam o exército naquela época era baseado na família. Então, olha, serviço militar, claro, serviço militar. Se o camarada é de família pobre, direto ali para fazer aquilo que, se estiver na guerra, vai ser lá baixo, né, que vai na frente para tomar tiro. Silvio Santos não foi. Antônio Carlos Mello, Estopa, não entre nessa polêmica, não sei qual. Deve ser a questão dos negros, né? Margarete Bispo, tem sim, excelentes. Coisas de moleque, assistir Harry Potter é muita molecagem. Pera aí, por quê? Alana, é verdade isso aí? Que assistir Harry Potter é muita molecagem? Tá escrito aqui. Harry Potter é pra vida inteira. Harry Potter é pra vida inteira. Não assisti ainda não, mas a Alana falou que Harry Potter é pra vida inteira. Quem viu o twist do Musk agora há pouco, comparando o Xandão ao Voldemort do Harry Potter? É por isso. Agora eu entendi. Compare o carnê do baú com a família. Sim, gente, olha, o esquema do carnê do baú é um esquema ali, né, muito semelhante aos jogos de azar. Não dá pra ter a ilusão de olhar para o carnê do baú e acreditar que era, né, uma coisa bondosa para todo mundo. Não, era um jogo de azar. Muitas famílias deixaram de comprar coisa para dentro de casa. O dinheiro do carnê do baú poderia ter comprado aquela cama que estava faltando, aquela geladeira que estava faltando. Poderia ter sido uma prestação de um bem para dentro de casa. Mas como o jogo é mais ou menos assim, né? Você coloca o valor da prestação de uma televisão, mas a promessa é você ganhar a casa própria, muitas pessoas caíram nisso. Até hoje, tem essa tendência natural das pessoas investirem no sonho através de jogos de azar. Hoje o jogo de azar que está bombando aí é o Pablo Marçal. O cara vai fazer a escola de coach do Pablo Marçal e vai ficar rico depois disso. Muito obrigado aqui, ó. Manifestação aqui do Reinaldo Azevedo, X passou a atuar fora da lei no Brasil. Segundo o jornalista, o truque de Elon Musk é de supostamente encerrar, mas manter o faturamento e descumprir ordens judiciais, o que é impossível. Olha, gente, a Alana tá assim. Eu pensei, gente, só falta ter recebido o espírito de Silvio Santos. Para agradecer os Pix que vou agradecer os Pix aqui, então. Eu falei, gente, outra notícia nova que eu te mandei lá. Que tá acontecendo? Deixa eu agradecer aqui. Cadê a lista dos Pix que você mandou por último? Manda. Tá. Você tá mandando uns em um e outros no outro, tá certo. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Elilson Severino. Muito obrigado também, Marlene, Iazara, Gilson, Mário e Ieda. Gente, quem puder mandar o Pix tá aqui, 31997692494. E a notícia que você mandou para mim agora é essa do Brasil 247? Rixa na direita. Malafaia contra o Marçal. Sim, né, essa rixa na direita, ela merece até um vídeo curto, mas eu vou falar aqui porque é uma notícia muito boa. Guerra agora, gente, o que está acontecendo é muito legal. Olha, o Pablo Marçal,
ele não tem por que entrar em guerra com Alexandre de Moraes. Vamos pensar o que está acontecendo, né? Começou aí uma guerra declarada entre o Silas Malafaia e o Pablo Marçal. Mas há bem pouco tempo atrás, o Silas Malafaia estava negociando as igrejas neopentecostais com o Pablo Marçal. E o que está acontecendo? Simples, gente. Ninguém é bobo de entrar em uma briga contra o ministro do STF se não tiver realmente numa situação como a do Malafaia. O Malafaia está prestes a ser investigado pela participação dele no 8 de janeiro. Pode ser que o Malafaia esteja na lista dos próximos a serem presos. A lista é muito simples. Começa pelos mais pobres, natural, porque senão a justiça vai colapsar. Se prender todo mundo de uma vez, tem uma reação contra as prisões. Então, a galera do 8 de janeiro ali tomando 17 anos. Depois, na sequência, a gente tem pequenos e médios empresários. Essa galera que fugiu para a Argentina, era empresário, virou morador de rua na Argentina. Temos também aqueles empresários do agro, lá do Rio Grande do Sul, do Sul em geral, que foram levados para Brasília para passear na Papuda. Depois os empresários grandes, para só depois mexer com os políticos. Malafaia sabe que ele está na lista entre os próximos a serem presos pelo Alexandre de Moraes. Por quê? Quem trabalha junto ali no cometimento de um crime é partícipe. E o Malafaia pode estar, inclusive, no nível acima daqueles do 8 de janeiro. Ele pode estar no nível de organização criminosa. Sim, ele influenciou, fugiu para os Estados Unidos. Tem todo esse esquema aí de tentativa de golpe e a participação do Malafaia. Agora ele partiu para o tudo ou nada. Ou ele derruba o Alexandre de Moraes, ou ele aceita a ideia de que ele vai preso. Só que o Pablo Marçal não é bobo. Pablo Marçal não vai entrar em guerra com o Alexandre de Moraes para defender o Silas Malafaia. E aí acontece uma coisa fantástica, né? O Pablo Marçal sai contra as acusações ao Alexandre de Moraes, o Malafaia entra em racha com o Pablo Marçal. Malafaia, que há pouco tempo atrás já tinha defendido o Pablo Marçal como sendo o novo candidato das igrejas, agora entra nessa rixa com o Pablo Marçal e volta a apoiar o Bolsonaro. É muito mais fácil para o Malafaia, que tinha abandonado o Bolsonaro quando ele ficou inelegível, voltar a apoiar o Bolsonaro agora, porque o bicho está pegando. Se ele não estiver do lado do outro criminoso ali, para eles juntos tentarem lutar contra a justiça brasileira, separados eles obviamente serão mais fracos. E o Pablo Marçal? O Pablo Marçal vai viver a vida dele tranquilo. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro? Fica tranquilo. E o Silas Malafaia vai conseguir acabar com a carreira do Pablo Marçal? Sei não. Tá mais para o Silas Malafaia deixar de ser o grande intermediário entre a política e as igrejas. Porque o Silas Malafaia está queimado. Todo mundo que entende um pouquinho de direito sabe que pela teoria do domínio do fato e pela teoria também do partícipe, o Silas Malafaia ele vai ser preso a menos que o STF tenha realmente medo de prender o Silas Malafaia. E o desespero dele é por isso. Será que vale a pena para a igreja continuar confiando num Silas Malafaia como sendo aí o porta-voz entre as igrejas e a política? Não, é mais fácil que as igrejas escolham um novo porta-voz, um novo intermediário. E olha, personalidades jovens estão aparecendo exatamente fazendo isso, tentando tomar o lugar do Silas Malafaia, como por exemplo o André Valadrão da Igreja da Lagoinha, aqui de Minas Gerais. Pode ser que o Silas Malafaia deixe de ser esse grande negociador de votos de crentes, votos de evangélicos, e perca esse lugar para o André Valadrão. Porque o Silas Malafaia, a menos que o STF tenha medo, o Silas Malafaia está na porta da cadeia. Simples assim. E para que o Pablo Marçal vai se colocar numa situação de briga com o ministro do STF, contra todo o STF, só para apoiar o Silas Malafaia, sendo que o Silas Malafaia em poucos dias vai deixar de existir para a política e para as igrejas. Simples assim para entender esse conflito. Deixa eu continuar aqui e posta esse vídeo curto, esse corte aí já está disponível para você fazer a capa e postar. O familhão do Luciano Huck é igualzinho. Sim, o pessoal está falando aqui sobre a questão do Luciano. Claro, gente, o modelo utilizado pelo Silvio Santos, ele foi replicado por todos, que é um modelo milionário, claro. O detalhe é, nem o Silvio Santos, nem o Luciano Huck são pessoas que realmente querem o bem da população brasileira.
Eles estão trabalhando, claro, para ficarem cada vez mais ricos. É o jogo. O Lean foi pedido do Silvio Santos. Deixa eu ver aqui. Estamos juntos com o Xandão. Deviam enterrar nos Estados Unidos. Né? O Silvio Santos, ele morava muito nos Estados Unidos, sim. Não suporto o Marçal, Daniela Roça, trader. Gente, quando o Marçal começou a aparecer, eu falei, se a esquerda brigar com o Marçal demais, a esquerda vai promover o Marçal e ele vai se tornar potência. E agora, a conversa na esquerda é exatamente essa. Vamos apoiar o Marçal, que ele é o cara que faz mais raiva na esquerda. Na direita, né? Já está essa conversa. Camus, Marçal é um cara alterado e desequilibrado. Desequilibrado não fica milionário. Esse é o personagem do Pablo Marçal, tá, Camus? Desequilibrado não fica milionário. Ele está fazendo joguinho dentro dos debates. Ele não é aquele cara desequilibrado. Se o cara é desequilibrado, ele não consegue realmente lidar com as situações. Ele não ficaria rico. Né? Isso é um personagem, pode ter certeza. Assim como o Silvio Santos era um personagem. O Silvio Santos aparecia, fazendo de conta que gostava de todo mundo, mas ele era só um personagem e ele conseguia manter esse personagem muito bem. Pois o X não admite censura e promove liberdade de expressão. Coisa no Brasil é difícil, pois tem todo mundo controlando e desinformando. Sarita, depende, né, Sarita? Olha só, se eu tiver uma plataforma na sua cidade e com todo respeito, começar a postar constantemente que você é uma e essas postagens começarem a te perturbar, você considera isso liberdade de expressão? É pergunta básica. Se eu começar a postar, se eu criar uma plataforma e nessa plataforma as pessoas começarem a postar que você é uma será que vai ser legal para você essas postagens? Você vai defender esse modelo de liberdade de expressão? Porque o modelo de liberdade de expressão que o STF está combatendo é a liberdade de desinformação e a liberdade de cometimento de crimes. Né? Será que eu posso criar uma plataforma e te difamar, te caluniar? Né? Eu vou falar, olha, a Sarita roubou do ex-patrão, não dá emprego para ela não. Será que pode? Porque a plataforma quer falar que o político tal é ladrão, pode. Só não pode, eu não posso falar com uma pessoa, eu não posso te chamar de ladra. Você pode me processar por injúria. Agora, se eu te chamo de ladra, você pode me processar de injúria, por que a plataforma pode permitir que as pessoas cometam crimes na plataforma? Então a gente tem que olhar se realmente o seu conceito de liberdade de expressão está adequado para a plataforma ou é só porque você, nesse caso, ainda não sofreu um ataque da plataforma. Aquele Rolex do Malacheia foi presente com o chapéu dos outros? Olha, Malafaia é engraçado, o Malafaia compra tudo em nome da igreja, fala que está em nome da igreja, não paga imposto. Inclusive ele teve o prazer de falar que comprou para a igreja um Mercedes. Acho que era R$1.500.000. Malafaia falou, gente, é muita picaretagem, né? O povo não entende o que está acontecendo. Aí o Malafaia comprou um Mercedes de R$1.500.000 e fez questão de falar no culto. Comprei, tá aqui em nome da igreja. Claro que está em nome da igreja, para não pagar impostos, cabra safado. Hoje no X é permitido até pornografia. Então, assim, tem que olhar o que é liberdade de expressão, porque as pessoas as pessoas de direita, elas defendem tanto essa moralidade, mas no X pode ter pornografia, assim por diante. Eu, particularmente, não sou contra a pornografia não, tá, gente? Eu acho que cada um expressa a arte do jeito que quer, mas o que não vale é essa picaretagem desse posicionamento do pessoal da direita. E aí, né, Joana Jesus, não vejo diferença entre Silvio Santos e jogos que temos aí. O povo joga e poucos levam, sim. Exatamente esse ponto. O povo precisa entender que muitos jogam e poucos levam. Deixa eu colocar os comentários aqui. Gente, quem puder ajudar com o Pix, tá aqui 31997692494. Ajudem aí, principalmente porque hoje é sábado e é um dia que nós estamos estreando aqui uma live no sábado. O cabelo está ótimo, Léo. Aliás, acho sempre ótimo. Obrigado, Rita de Cássia. Acho um horror que algumas pessoas estejam sempre criticando a aparência dos outros. Acho horrível isso. Olha, gente, assim, eu acho que meu cérebro começou a desviar das críticas ao cabelo. Meu cabelo está muito louco mesmo. Mas não adianta, né? Porque eu fiz uma promessa para São Sebastião Cabeludo, eu não posso cortar.
Então, eu acho engraçado o pessoal que critica. Hoje vi uma influencer contando como eram os cursos do Marçal. Ela se disse envergonhada por ter participado. Léo, pelo que estava falando do PT, o que fez pelo deputado estadual do Pará, negro? E aí o João Batista fala, vai com Deus X. Outro dia eu encontrei uma igreja dirimindo uma Mercedes. Gente, o pastor, obviamente, ele sabe que se ele comprar em nome da igreja vai ter o mesmo efeito de comprar em nome dele, até melhor, não vai pagar imposto. E em nome da igreja não paga imposto, mas é ele que vai usar. Qual que é a diferença, né? O carro fica velho para um pastor, perdeu o valor, ele vai usar durante o tempo que o carro tiver usável, depois vende ali, compra outro em nome da igreja. Eu conheço pastor que comprou jazigo de cemitério em nome para a igreja. Olha, isso é estratégia, gente, uma coisa estratégica aqui no Brasil. Quem tem noção do direito tributário, junta com uma turminha, monta uma igreja só para não pagar imposto. É muito benefício tributário. Olha aquela história de umas filhas do Silvio, foi sequestrada, é estranho. O cara foi preso e depois mataram na prisão. Ah, tá, não é estranho não, Daniela. Ela foi sequestrada. O cara foi morto na prisão porque a polícia foi de forma informal. Alguns policiais foram atrás dele, mas não porque estavam cumprindo função de policiais. Foram atrás dele para tomar o dinheiro que ele roubou, né, que ele conseguiu com o sequestro. Então, após o sequestro, ele saiu com dinheiro. Alguns policiais foram atrás dele para roubar esse dinheiro. Ele foi preso. Obviamente, ele ia falar que isso aconteceu. Então, ele morreu dentro da prisão porque ele acabou ali sendo... O sequestrador foi roubado por policiais. Então, ele morreu na prisão por causa disso. O Estopa dá um desconto. Ele comprou o carrão para Jesus, Eliane Márcia. Pode ser que ele tenha até dito isso mesmo, tá, Eliane? Eu não duvido do Malafaia ter dito que ele comprou a Mercedes de R$1.500.000 porque ele estava preparando para a volta de Jesus e queria ter um carro bom para buscar o Jesus no aeroporto. Não duvido nada disso. Mas que São Sebastião cabeludo é esse que nunca ouvi falar? Emerson dos Santos. Vou te contar, Emerson. Na minha juventude, quando eu era músico, o preconceito contra homem de cabelo grande era muito grande, mas que preconceito gigantesco. E a primeira coisa que acontecia quando uma pessoa mais velha via a gente com cabelo grande é falar, olha, corta esse cabelo, menino, isso tá muito feio, homem não usa cabelo assim, não. Aí eu criei o São Sebastião cabeludo. Quando a pessoa chegava e falava, corta esse cabelo, não posso, fiz promessa para São Sebastião cabeludo. Aí a pessoa, aí não pode mesmo não. Nunca mais essa pessoa falava nada. Então era até engraçado, porque as tias e tios que falavam constantemente com os primos que estavam com cabelo grande, chegava a reunião de família e tudo que acontecia era encher a paciência por causa do cabelo grande. Depois que eu falei São Sebastião cabeludo, nunca mais teve essa conversa me pedindo para cortar cabelo. E eu digo que durante toda a minha vida, dizendo que eu deixei o cabelo grande por causa do São Sebastião cabeludo, o primeiro a perguntar quem é São Sebastião cabeludo é você, Emerson Santos. Você merece até um prêmio. Então eu te digo que São Sebastião cabeludo é uma versão criada por mim de São Sebastião que protege os cabeludos de serem perturbados pelos familiares que querem pedir para cortar o cabelo. Aqui tudo pode, até cachorro menos bolsonarista. Frederico Gomes. Quem foi sequestrado foi o Silvio Santos e não a filha dele. Dom Sebastião. É porque o sequestro inicial era da filha. Dá uma olhada aí pra gente. Sequestraram a filha depois. Sequestraram o cara sequestrou a filha. Aí conseguiram fugir, ficou só o Silvio Santos dentro de casa com o sequestrador. E a polícia conseguiu recuperar o resto da família e ficou os dois. Isso, conseguiu, o cara que sequestrou primeiro, o cara sequestrou a filha, depois que... Inclusive, gente, a filha né, foi até aquela polêmica coisa, porque a filha do Silvio Santos, depois ela defendeu o sequestrador, né, que é o caso bem tradicional de Estocolmo lá. Ela defendeu o sequestrador, porque na época ela estava curtindo um fanatismo religioso muito grande, né? Já pararam para pensar o desespero de alguns pastores querendo pegar 10% da filha do Silvio Santos? Pois é, aconteceu. Alckmin entrou nesse rolo na casa do Silvio, na sequência subiu o prédio no Alfa. Xandão 100%. Jesus vai cobrar royalties desses caras que exploram os incautos anos após anos. Tomara que cobra mesmo, porque os caras estão explorando, ficando ricos, não estão pagando os royalties, não. Então não nasceu... São Sebastião...
Não nasce... Não. Então nasceu São Sebastião Cabeludo. Sim, São Sebastião Cabeludo ele foi criado sob demanda. E são das causas impossíveis. Eu sei que aqui em Minas é tradicional uma folhinha de Mariana, que ela tem todos os dias e cada dia é dia de um santo. Tem até São Leonardo. E aí o São Sebastião Cabeludo não está na folhinha de Mariana, foi eu que criei. Boa noite, Estopa. O importante é você se sentir bem. Aqueles que lhe acompanham em seu canal. Cabelos com os fios pintados ficam bons para vocês. Cabelos grisados fica bom para você. Obrigado, Valéria. E se o pessoal estiver falando da tinta, pode ficar tranquilo que eu vou pintar, deve ser hoje. Só falta aí no mercado comprar a tinta. E Reliette fala, sou fã de São Sebastião. Vamos pedir a intercessão de São Xandão. Gente, pessoal, vocês estão falando de pedir a intercessão de São Xandão, mas eu estava pensando como é que seria interessante, né? Lógico que isso sim seria uma super ditadura. Mas já pararam para pensar se a gente tivesse aqui no Brasil o Xandão, o STF sequestrando o domínio. Aí x.com.br passa a ser do governo brasileiro e cria a rede social Xandão. Nossa, olha, se a gente tivesse a criação da rede social Xandão, nós teríamos uma situação fantástica. O sequestrador retornou à casa de Silvio e depois foi preso e faleceu na prisão. Como é que eles... tá. Aqui, teve um dia que a gente tinha um jornal aqui, na minha adolescência e tal. Aí o Alexandre Pontes, eu trabalhava com um provedor de internet e quase todo o pessoal da Polícia Civil eram clientes meus. Aí um colega meu da Polícia Civil, ele veio aqui para, provavelmente, ou pagar ou reclamar da internet, nem lembro por causa de quê, ou porque estava fora do ar, era internet a rádio, ou então é porque veio pagar. Mas eu só sei que ele recebeu uma ligação e falou assim, suicidaram fulano. A gente nem conhecia o termo. Aqui não, é porque hoje o bicho tá pegando lá porque suicidaram fulano. Aí, obviamente, o Alexandre Pontes, que trabalhava no Jornal da Cidade, escreveu lá, suicidaram fulano. E aí a gente, obviamente, concluiu, que suicidar os caras pegam e criam toda a condição ali para parecer que o cara suicidou, ou então os caras falam com ele mesmo, se você não suicidar, nós vamos te botar fogo aqui. Então, eu esqueci o nome do cara, se era Zulu, não sei, suicidaram fulano. É uma grande ideia a criação da rede Xandão. Seria fantástico se a gente tivesse aí a criação da rede Xandão. Mas fazer o quê, Infelizmente, nós não temos aí uma iniciativa do governo brasileiro nesse sentido. Quando a gente tem a iniciativa, eu já fiz uma rede social aqui, quando a gente tem uma iniciativa privada, como eu fiz uma rede social, o resto da esquerda sabotou. E aí, claro, a coisa fica difícil. 10% para os pastores e sobre o bruto ou o líquido. Os 10% para os pastores é sobre o bruto ou o líquido. É claro que é sobre o bruto. É sobre tudo, inclusive. Não é sobre folha de pagamento, não. Se o cara ganhar na loteria, 10% para o pastor. Não tem muita chance, não. TV Petralha, Zé do Taxão, podemos fazer TV Petralha também. A estátua do Xandão, o salvador da democracia. Se eu fosse você, criava a igreja de São Sebastião Cabeludo, onde só pode frequentar homens cabeludos. Racha de ganhar dízimo. Pode ser a igreja de São Sebastião Cabeludo também, pode trabalhar com orações para o cabelo crescer, gente. Deixa eu agradecer quem mandou pix aqui. São Sebastião Cabeludo, trabalhando aqui a volta dos seus cabelos. Xandão vai ser nosso primeiro cliente. Muito obrigado aqui, Reliette. Muito obrigado, Valdeli. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo, Fabrício. Não mandem pix, aliás, mandem pix. Muito obrigado mesmo, Fabrício, pela ajuda aqui. E deixa eu continuar. Zé do Taxão. Deixei de ir a uma festa só para te assistir. Reliette, muito obrigado, Reliette. Xandão veio pelo Michel Temer, graças a Deus. Isso tá pegando, tá, gente? Eu acompanho redes bolsonaristas e eu lancei essa campanha aqui. Vamos fazer o bolsonarista chorar. Vamos falar com o bolsonarista que eles são responsáveis pelo Xandão estar lá no STF. Vamos explicar que quem tirou a Dilma colocou o Temer e quem colocou o Temer é responsável pelo Temer que indicou o Xandão. Mas mais legal ainda é falar que se o Xandão caiu, Lula vai indicar, Lula já falou que vai indicar a Janja.
E isso tá rodando nas redes bolsonaristas, tem muita gente xingando, tá legal. Então é bom a gente levantar essa teoria aí de que quem indicou um é responsável pelo outro, para a gente derrubar de vez o argumento dos bolsonaristas. Deixa dando sequência aqui. Igreja do São João Careca. É a igreja do São João Careca, o pessoal vai querer ir não, porque todo mundo que é careca normalmente está querendo que a cabeça, que o cabelo cresce. Não devemos esquecer que a Micheque já tem uma seita, a seita cheque, sim. A seita da Micheque é boa, né? Zé Dirceu manda pix pro Estopa, ele é downtime. O que é downtime? Você consegue traduzir downtime? Não. Depende do contexto. Que é downtime, eu sei, né? Mas downtime eu não sei o que é. Faz um creme ou loção de São Sebastião, coloca nos copinhos e vende na igreja. Emerson Santos, teve um colega meu que fez aqui uma vez loção Juba de Leão, né? O Reginaldo criou a loção Juba de Leão. Vendeu bastante, tá? E nessa época ele era da igreja Maranata. Falava que a loção Juba de Leão era abençoada pelo leão de Judá. Lula é o ótimo herói brasileiro. Cuidem dele. Lula é o último herói brasileiro. Não devemos esquecer que a Micheque já tem aceita cheque. E X já vai tarde. Planilha da Odebrecht, pessoal que estava... pessoal que tá... Todo mundo aqui, pessoal, olha o seguinte, o Zé do Taxão tá dando uma ideia aqui, ó. Todos vocês aí, como vocês estavam na planilha da Odebrecht, ganhando ali milhões e mais milhões de reais, ou em reais, ou em tijolos e cimento, mandem um pix aqui no 31997692494. E Murilo tá aqui, tchau X. Essa tem que ser a vibe mesmo. O Fernando era o sequestrador da Patrícia e o mesmo depois de ser roubado pela polícia e sabendo que ia morrer, aproveitou a imprensa na casa do Silvio Santos, invadiu na frente de geral e tomou o Silvio Santos de refém. Que doido, né? O cara... Nós tivemos também que é xará meu lá, que no final das contas o cara começou até virando ali herói, né? Deixa eu agradecer aqui... Olha aí, mandar mais pix, eu tenho que agradecer para ver se chega mais pix. Porque diz que o Zé Dirceu vai mandar pix. Então, Zé Dirceu, mande pix. Isso é, sem dúvidas, muito bom. Zé Dirceu mandar pix aqui pra gente. Lula é o último herói brasileiro. Gente, eu já falei dos assuntos principais. Surgindo assunto novo, que agora nós estamos em guerra, né? O Malafaia e a turma do Bolsonaro contra a justiça brasileira, essa guerra vai continuar, então inscrevam-se, marquem para receber todas as notificações, isso é importante, não esqueçam de marcar para receber todas as notificações. Hoje eu fiz vários vídeos curtos sobre os assuntos que estão bombando no final de semana, e se tiver qualquer coisa que precisar de um esclarecimento maior, como a live como essa, eu faço outra live, porque de agora para frente a gente vai ter muita coisa na política. Agora é hora de guerra, né? Porque desafiaram o Xandão e o Xandão desafiou o Elon Musk, então agora é guerra declarada. Então, obrigado, eu volto depois e até lá. Valeu!